Aleluia. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Um perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Um perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado.
Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Declare: Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Vamos, igreja? Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Aleluia. Aleluia. Para a palavra do Pai. Amém. Nós estamos aqui para o ministrador, para o ministro Magali. Nossa ministra da Profecia da Filha, e ela vai trazer a palavra para nos alimentar. Eu queria que mandava vir essa aqui para orar pela nossa ministra. Pela vida da tua filha Magali, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua unção poderosa na vida dela, Senhor. E louvamos, Pai, porque nós estamos aqui de coração aberto para receber do teu trono, Pai, através dela, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Trazemos as nossas mentes cativas, Senhor, em obediência à tua palavra. Nós declaramos que toda distração já caiu por terra neste lugar, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada. Usa a tua filha poderosamente, Senhor, nesta noite, Pai. No nome poderoso de Jesus, e a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Aleluia! Boa noite, a graça e a paz. Gente, que lugar aconchegante. Amei, é a primeira vez que eu estou aqui nessa congregação de Gemaranguape. E desde já queria agradecer a honra de estar aqui com vocês. Porque somos mulheres que, quando a gente está perto uma das outras, a gente tem comunhão uma com as outras, né? O espírito ele vai se mover de maneira diferente. Ele tem um carinho especial com a gente, mulher, não é verdade? Então eu quero dizer para você que é uma honra estar aqui com você. Amém? E uma coisa é certa, você não vai sair aqui, não vai sair desse lugar sem uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Pode sentar, amém, amada? Aleluia, aleluia. Quem está com expectativa no Senhor? Amém. Aleluia. Não será frustrada a tua expectativa. Amém? Quando o nosso foco está em Deus, amados, coisas grandes acontecem. Amém? E se tua expectativa está em Deus, Deus vai saciar a tua sede. Amém? E assim, como o Espírito Santo se move no nosso meio.
porque quando eu cheguei, quando a minha irmã estava louvando, né? Ela estava louvando ao Senhor, nós estamos aqui exaltando o nome do Senhor, mas o louvor já começou a falar comigo, com você. Amém. Né? Quando a gente está sintonizado com o céu, o Senhor derrama de uma forma exponencial. E eu sei que esse lugar, vocês prepararam esse momento. Vocês prepararam com muito carinho, eu tenho certeza disso. Eu queria agradecer à irmã Leninha, né, por ter me convidado. Essa mulher de Deus que está junto com a gente na coordenação, que tem andado com a gente nessa caminhada, junto com as mulheres. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu estou muito honrada por esse convite, amém? Que sejam, muito, né? Um de muitos, amém? Amém. Aleluia. Então, eu estou na responsabilidade da gente ministrar a respeito de marcadas pela fé. Aleluia. Quem é marcada pela fé aqui? Aleluia. Só o fato de você ter saído de casa para me receber do Senhor já mostra que você é uma mulher de fé. Amém? Aleluia. E fé, amados, é a visão do céu. Amém? Fé é a moeda do céu. Porque está escrito lá em Abacuque, lá em Gálatas, lá em Romanos, que o justo vai viver da fé. É uma ordenança, é um fruto do Espírito. Amém? E quando você anda em fé, você agrada a Deus. Amém? Então, a gente vai falar a respeito de algumas mulheres, mas o Senhor colocou no meu coração uma mulher específica para a gente ser acrescentada essa noite. Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus 11:1. Aleluia. Nós vamos entender um pouquinho a respeito de fé, porque nós somos marcadas por ela. Amém? Você está animada essa noite? Então dá uma glória a Deus, que é para o Senhor. Amém? Hebreus 11:1 diz o seguinte: fé é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a certeza, é a convicção das coisas que se esperam. E o Senhor disse lá em Abacuque que o justo viverá da fé. Amados, Deus tem falado comigo, né? Eu tenho ministrado a respeito de fundamentos da fé também. E como o Senhor acrescenta toda vez que nós estamos pertinho dessa palavra. Porque a fé, nós entendemos que a fé não vem de pedir, não vem de jejuar, mas vem de ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você considera a palavra, mais fica fácil de você andar em fé, amém? Amém. Então a gente vai falar a respeito de algumas mulheres, mas eu queria fazer esse fundamento, essa base, para a gente andar mais um pouquinho lá na frente, tá bom? Então, tem uma coisa que o Senhor falou comigo a respeito de fé, e eu gostaria de compartilhar com você, para você fortalecer a sua, amém? Amém. Eu vou estar sempre um pouquinho de água, porque minha garganta está arranhando um pouco. Gente, se tem um lugar que tua fé vai ficar forte, que você vai se tornar um gigante na fé, é através do relacionamento com Deus. Sabe quando você trancar o seu quarto, que você tiver intimidade com Deus, fica mais fácil, mais natural você andar em fé. Porque esse relacionamento vai te trazer experiência. E o diabo não pode roubar essa experiência de você. Você não pode ficar apenas com a experiência da irmã. É maravilhoso a gente ver as pessoas desbravando na fé. É de fé em fé, de glória em glória que a gente vai crescendo. Mas não fica com o testemunho das pessoas. Fica também com a tua experiência. Deus quer que você tenha experiência. E cada vez mais que você tiver relacionamento, que você tiver oração, nesse cantinho secreto, onde Deus fala com você, Deus vai fazer coisas extraordinárias através de você e em você. Porque você precisa dele, a tua dependência tem que estar nele. Amém? Não tem que estar em pessoas, tem que estar no Senhor. E o Senhor quer fortalecer tua fé hoje.
Sabe, eu não estou dizendo que é fácil, nem o Senhor disse que era fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas se anime, porque eu venci o mundo. E não era porque era Jesus, não. Ele disse, o mesmo Espírito que está em mim, que venceu o mundo, agora está dentro de você. E o Espírito é a capacidade de você vencer. Por isso que ele veio para pagar um preço de sangue, para rasgar a dívida que era contra mim e contra você, para você ser mais do que vitoriosa. Mais do que vitoriosa. Amém? Então, a gente tem na Bíblia vários exemplos de perseverança, dedicação, perdão, superação, esperança, confiança, atitude de mulheres que creram e não foram frustradas na sua fé. Por quê? Porque permaneceram firmes. Eu estou falando das mulheres da Bíblia, amém? Permaneceram firmes e inabaláveis diante de tantas pressões. Que pressão, irmã Magali? Pressão de infertilidade, pressão de vergonha, de escassez. A gente tem muitos exemplos de opressão, um povo que era oprimido pelo inimigo, né? Você conhece a história de Esther. Mulheres de guerra, mulheres virtuosas, mulheres que discipularam outras mulheres. Tudo está na Bíblia. Você tem todo tipo de exemplo, de todo tipo de mulher na Bíblia. Amém? Amém. Então, eu vou citar alguns nomes, porque são muitos, né? Mas eu vou citar esses exemplos não porque por discriminação, né? Vamos dizer assim, mas porque está escrito na palavra de Deus. E se está escrito, é para chamar a nossa atenção. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Então a gente tem mulheres que foram prostitutas, que é a Raabe, né? Nós temos mulheres mal resolvidas, que é a mulher samaritana. Nós temos mulheres doentes, a mulher do fluxo de sangue passou 12 anos doente. 12 anos gastando dinheiro, sem ter nenhuma solução. Nós temos mulheres virtuosas, como a mãe de Jesus, Maria, Ana, Ruth, Sara, Miriam e por aí vai. Tem muito mais mulheres, né? Mas eu estou relacionando elas por quê? Porque, como eu falei, a verdadeira natureza de um ser humano, mas falando hoje especificamente para mulheres, a sua natureza é a natureza de Deus. E Deus quer descortinar os seus olhos para que você veja e entenda isso. Porque está escrito lá em Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então eu quero te dizer que você é parecida com teu pai, que mora no céu. E você precisa carregar essa certeza, essa consciência. E quanto mais você carrega essa consciência, mais a sua fé cresce. Você consegue compreender isso? Que a tua fé vai crescer de acordo com o teu relacionamento com Deus. E eu quero te dizer, eu citei mulheres mal resolvidas em relacionamento, mulheres prostitutas, mulheres muito doentes. E antigamente, amados, a doença estava relacionada ao quê? Ao pecado. Porque o Senhor veio para dar vida e vida abundante. Mas o diabo veio matar, roubar e destruir. E existe uma porta de acesso, né? Mas ele veio te dar vida. Ele veio te transformar numa mulher excepcional. Ele quer usar você para alcançar outras mulheres. Mas primeiro, para transformar a tua vida, para colocar um riso na tua boca. Lá em Isaías 61 diz que ele não nos deu espírito de medo, nem de covardia, né? Amém. Nem de tristeza, mas vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Amém. Você precisa tomar isso como verdade. Não é só para o irmão do lado, não é só para a irmã do lado, é para você. É para você. Essa palavra tem que animar você de dentro para fora. Amém? Se anime em Deus.
Se anime em Deus. Eu digo uma coisa para você. Se algo ainda não aconteceu, primeiro, a Bíblia diz que os tempos estão nas mãos do Senhor. Você precisa perseverar mais um pouco, porque certamente Ele não vai deixar você sair de mãos vazias. Certamente Ele não vai deixar. Porque Ele é bom. Deus é bom. Em todo o tempo. E se tem alguma coisa te angustiando, se tem alguma coisa que está te provando, se tem alguma coisa que está apertando, persevera na palavra. Persevera na palavra. Porque a palavra ela tem espírito de vida. Sabe que a gente pode encontrar livros de autoajuda. A gente pode achar tantas coisas boas lá fora. Alguém que dá um abraço, alguém que tem uma palavra abençoada para nos dar. Mas eu vou te dizer, a única que liberta é a palavra de Deus. O único que preenche você por dentro é o Senhor. Não tem outra palavra, não. É somente Ele. Amém? Você está feliz? Amém. Aleluia. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós. Cristo em você é a esperança da glória. E por que Cristo em você? Porque Deus espera que você tome dessa água de uma forma, de tal forma, que a glória do céu desça sobre você, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seu marido. Aleluia. Aleluia. Essa é a vontade do Senhor. É que você desfrute da sua palavra. Amém? Eu queria falar, amados, a respeito de uma mulher. Quando eu vi a irmã ministrando louvor, sabe, eu fiquei muito feliz, porque antes de estar aqui ministrando para vocês, a gente se reserva, a gente se consagra, a gente ora ao Senhor. Pai, eu sei que você conhece o pessoal de engenho, você conhece a residência de cada uma delas. Eu sei que você sabe que elas precisam de algo, e que não seja apenas Magali falando algo a respeito da palavra, mas que seja algo que entre no coração delas. Porque eu sei que elas precisam de você. E o Senhor me trouxe o exemplo da mulher de Maria de Betânia. Sabe aquela mulher que está lá em Lucas 10, do 38 ao 42. Eu sei que você conhece a história de Marta e Maria. Maria andava de um lado para o outro, tão atarefada, fazendo tantas coisas, né? E Jesus é aquele que tinha curado o leproso e que tinha ressuscitado Lázaro. Agora estava ali na casa de Maria. E Marta estava preparando o banquete. E Maria estava fazendo o quê, minha gente? Maria estava nos pés de Jesus. E a Bíblia diz, amados, que Marta se incomodou com aquilo. Por que tu está aí sentada enquanto eu estou aqui suando para colocar a mesa, né? Para colocar a mesa. E muitas vezes a gente está assim, a gente está andando de um lado para o outro, preocupada de como a gente vai servir, de como a gente vai fazer. E não existe, sabe que não existe nenhum erro no que Marta estava fazendo, porque existe hora de servir e hora de parar aos pés de Jesus, para escutar, porque Ele encurta o caminho. Porque muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas Deus tem uma palavra para encurtar o caminho e para que você corra com mais velocidade. E aí, amados, falando a respeito de Maria, que ficou aos seus pés, eu peço para que você abra lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada mulher que aqui está, Senhor. E certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa.
Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã tenha deixado de me servir sozinha, eu servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, ó Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não vai ser tirada dela. Maria escolheu, você escolheu a boa parte hoje à noite. Essa parte que você ouvir, não, em nome de Jesus, não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Não deixe o diabo roubar a palavra que está sendo plantada no teu coração. Amém? Sabe, Maria, ela disse: eu decidi ficar aos pés de Jesus e escutá-lo. E essa mesma Maria, amados, tem uma outra passagem com ela, que é a parte em que ela pega o nardo e a mirra. Sabe, os discípulos estão lá com o Senhor, né, naquela ceia, na casa de Marta. E Maria vai, além de ficar nos pés de Jesus, eu acredito, né, eu fico imaginando a cena, ela entrando lá no quarto e pegando mirra e nardo e derramando aquele perfume nos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ela derramou o perfume e enxugou com os seus cabelos. Um exemplo de dedicação, de honra, sabe, de entrega, sabendo que aquele homem, Jesus Cristo, que estava na casa dela, foi um homem que ressuscitou a Lázaro. Foi um homem que curou um leproso. É um homem que estava andando sobre a terra, desfazendo as obras do diabo. Elas criam que ele era o Messias. E ela foi, mais uma vez, criticada. Agora pelos discípulos. Antes, Maria foi chamar a atenção de Jesus, né? Jesus não está vendo ela parada ali enquanto eu estou aqui te servindo. E agora, depois que ela derrama nardo aos pés de Jesus, se levanta um dos discípulos e diz: para que isso? Esse perfume tão caro sendo derramado aí nos seus pés, poderia vender para dar aos pobres. Né? Uma aparência de falsa humildade. E a resposta de Jesus foi: os pobres vocês vão ter para sempre, mas eu estou aqui. E ela entendeu quem eu sou. E ela está me ungindo antes do tempo. E essa atitude dela não vai ser esquecida. Sabe que o Senhor começou a falar comigo, amados, no meu quarto, profundamente a respeito dessa passagem. Porque Maria, ela se inclinou e foi até os pés de Jesus, derramou o perfume. Eu fico imaginando o cheiro desse perfume naquele ambiente. E a Bíblia diz que ela enxugava os seus pés com os seus cabelos. E o Senhor falou comigo na hora. Ele falou: Magali, você vê a dependência dessa mulher em mim? Isso fala da cabeça nos pés de Jesus. E o Senhor falou para mim: existem muitas mentes. Porque era como se fosse como se o Senhor estivesse me mostrando que a parte com que ela estava adorando ao Senhor é, além de se ajoelhar, é tocar a sua cabeça nos pés dele. E fala de uma mente totalmente cativa a Deus, totalmente cativa a Jesus. O Senhor falou comigo, ele disse: tem muitas mulheres com dependência emocional. E quando eu falo emocional, amados, não é dependência apenas de outra pessoa. Às vezes é um problema financeiro. Às vezes é colocando, sabe, a solução em homens, quando Deus quer sua dependência nele. Ninguém
ninguém vai fazer por você o que Deus faz. Ninguém vai fazer por você o que Jesus fez por você. Ele começou um trabalho, ele não vai parar. Entende? Você consegue entender isso? Que ele não vai parar. E a única pessoa que para o trabalhar de Jesus na sua própria vida é você mesmo. E eu sei que Deus está falando grandemente aqui com pessoas, porque essa dependência emocional, mas é geral. Infelizmente, o mundo jaz do maligno. E as doenças na alma e na mente, sabe? Ansiedade, depressão. Isso está acontecendo porque tem se triplicado a ciência. E tem a pressão do mundo. Eu não sei se você percebe, mas é pressão de todos os lados. É pressão e mais pressões. Mas o Senhor é aquele que é maior do que está no mundo. Maior é aquele que está no mundo. Ele é maior do que essa pressão que você está sofrendo. Eu sei que a gente tem tristeza, eu sei que às vezes a gente chora. Mas o Senhor diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. A alegria vem de manhã, amados, porque é na alegria do Senhor. Esse fruto que está lá em Gálatas, que é a nossa força. Sabe por quê? Porque pode estar tudo escuro, mas amanhã o sol pode brilhar para você. Porque Deus é o Deus de repente. Porque sua confiança está onde? Está em homens ou está em Deus? Se tiver em Deus, certamente a luz vai brilhar. Certamente Ele não vai te decepcionar. Certamente você não vai parar. A Bíblia diz que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Né? A alma do Senhor, Ele não tem prazer nos que retrocedem, mas aqueles que avançam. Ele abre o mar vermelho. Ele abre o mar vermelho para você passar. Se você pedir ao Senhor discernimento, eu oro muito, Pai, me dá discernimento. Amados, é tão sutil o reino espiritual, é tão delicado. Mas quando o Espírito está dentro de você, lhe ensinando todas as coisas, lhe mostrando todas as coisas, você consegue perceber as coisas. Amém. Você consegue saber quando Deus está falando. Você consegue saber quando o homem está falando. Você consegue perceber quando o fruto é o fruto da árvore do bem e do mal. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem coisas que parecem que são boas, mas no final delas é morte. E quando alguém vier te oferecer algo que parece ser muito bom, você tem que pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me faz ver o resultado disso. Porque às vezes as propostas são muito boas, mas bem mascaradas. Eu não sei nem porque eu estava falando, nem estava escrito eu falar isso. Mas muitas vezes o inimigo vem de forma sutil mostrar algo para você que é bom quando não é. E ele quer que você tenha discernimento. E discernimento só se tem no lugar secreto. Não se tem você pedindo a uma irmã. Você vai adquirir essas coisas sobrenaturais, essas armas espirituais, você vai adquirir dentro do secreto. E eu quero te dizer uma coisa, não existe uma regra para você entrar no lugar secreto. Porque tem gente que enfeita o negócio, né? Gente, o Senhor é o Todo-Poderoso. Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Mas Ele quer que você entre no quarto do jeito que você está. Magali, eu não sei como falar com o Senhor, eu não sei como entrar na presença. O único e a única forma de você entrar de forma livre é banhada pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que o sangue do Cordeiro te faz alvo como a neve. E o acesso, o véu foi rasgado para que você entrasse nesse lugar e conversasse com Deus. E não existe uma fórmula. Você só precisa dizer, Pai, eu não sei como começar, eu não sei como fazer, mas eu estou aqui na tua presença pedindo graça, pedindo misericórdia. Me ensina a ouvir a tua voz.
Me dá sensibilidade aos meus ouvidos. Abre os meus olhos. Descortina tudo para que eu possa enxergar. Para que eu possa ver quem é você. Para que eu possa me enxergar em você. Porque quanto mais você sabe quem você é em Cristo, ninguém te segura. Você vai ser uma mulher que ninguém te para. Vai chegar momentos em que você vai pensar, eu acho que eu vou parar, não estou aguentando. Mas o Espírito vai te levantar de madrugada, vai dizer assim, vai nada, eu sou contigo. E a Bíblia diz que o Senhor, ele envergonha os nossos inimigos. Eu coloco diante de você uma mesa perante os teus inimigos, um banquete. Magali, eu ainda não vi. Persevera mais um pouquinho. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que viram e mulheres que estão esperando. Para você que espera, persevera, porque o Senhor vai se manifestar. E não é pelo seu sentimento, não é pelas suas emoções. Eu costumo dizer que a alma, a nossa alma é o lugar onde os dois reinos brigam por ele. Tanto o reino dos céus como o reino do inimigo. Porque se ele conseguir dominar as suas emoções, é meio caminho andado. Eu estou falando do diabo. Porque às vezes a gente se move pelos sentimentos. Eu estou com raiva. Aí você sai quebrando tudo, né? Um siri na lata. Não é verdade? Ou então, você pela emoção, você toma atitudes que depois você se arrepende. Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu estava com muita raiva, eu não devia ter feito isso. Porque o Senhor quer que você seja uma pessoa que domine as suas emoções. Uma pessoa equilibrada. Uma pessoa focada. Sabe essas mulheres que eu citei aqui? A mulher do fluxo de sangue, por exemplo. 12 anos indo para o médico e o médico dizendo, tem jeito não. E ela tirando dinheiro do bolso e dando para o médico, tirando dinheiro do bolso e dando para o médico. Tem jeito não, não tem solução. Mas ela ouviu falar que o médico estava passando na cidade. Sabe que não era só a questão de doença, era a questão de vergonha. Porque ela era considerada imunda perante a sociedade. Ela não podia sair não, de dia não. Porque se ela saísse, as pessoas iam apontar ela como imunda. Aquela mulher, amada, saiu de casa. Disse, eu não quero nem saber. Eu vou atrás do mestre, porque se apenas eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Amados, ela foi e conseguiu tocar na orla das vestes de Jesus. E você, se você for até essa passagem, você vai ver que os discípulos, não só os discípulos, mas a multidão apertava o Senhor. E o Senhor parou tudo quando ela tocou e disse, quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos disseram, como assim quem me tocou? Aqui tem uma multidão, todo mundo te tocou. Mas o Senhor disse, não. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Eu quero te dizer uma coisa. Não importa como é que você está. Deus, Ele não está olhando a tua condição. Não está olhando a tua condição. Os homens olham as nossas condições, mas Deus não. Se simplesmente você buscar o Senhor e tocar nele de uma forma diferente, vai sair virtude dele. E você vai receber de uma forma sobrenatural. Uma vez, amados, eu estava no quarto adorando o Senhor. Essa é uma experiência, é um testemunho que eu tenho. Eu estava adorando, eu queria muito desfrutar da presença naquele dia. E eu me lembro que eu adorava ao Senhor. E no meio da minha adoração, o Senhor falou algo. Me lembrei dessa passagem da mulher do fluxo de sangue.
E o Senhor, eu disse, Senhor, eu queria tanto te sentir hoje, eu preciso tanto de você, eu preciso tanto sentir a tua presença, porque a Bíblia diz que 1 minuto na tua presença é melhor do que 1000 em outro lugar. E eu necessito de você, Pai. Amados, eu escutei, o Espírito Santo falou no meu coração naquela noite. Ele disse assim, Magali, eu senti quando você me tocou. Sabe que eu fiquei assim, parada, extasiada naquele dia, porque eu queria sentir Ele. Eu queria sentir a presença do Senhor, mas o Senhor disse para mim, eu senti quando você me tocou. Sabe o que é isso? Você sabe que Deus sentiu você. Glória a Deus. E eu sei que isso não é para mim, você não tem que orar para mim, não, Magali, foi porque foi para você, ou é porque para a irmã Nalva, ou para outra irmãzinha que está aqui. Não, é para quem quer desfrutar da presença, está disponível para você. Não tenta entender, como é que Deus trabalha. Ele só precisa que você toque Ele. Você não precisa entender como é que Ele faz. Muitas vezes Ele vai nos dar e não vai dar a receita para você, não. Como é que Deus faz isso? Que nem Maria, né? Quando foi receber Jesus pelo Espírito, com o poder que estava sobre ela. Como é que vai ser isso? Muitas vezes é normal, é natural a gente perguntar como é que Deus vai trabalhar. Mas depois, amados, se rende e entende que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina. Glória a Deus. Aleluia. Você é muito preciosa. Muito preciosa. Aleluia para o Senhor. Entenda isso. Magali, você não sabe meu endereço, você não sabe as raízes da minha família. E as mulheres que eu citei aqui, você conhece as raízes da família dela. Mas por isso que eu fiz questão de citá-las. Porque são mulheres comuns que moram em casas comuns. Mulheres improváveis. Mas que o Senhor chamou uma por uma. Ele chamou a mulher de Samaria e disse assim, a mulher se espantou, né? Por que sendo tu judeu, me fala comigo? Né? Porque os judeus não falavam com a mulher de Samaria. E aquela mulher era uma mulher mal resolvida nos relacionamentos, porque ela tinha tido 5 maridos e o que tinha não era dela. E aí Jesus falou isso para ela, né? Você teve 5 e o que tem não é seu. Quer dizer, uma pessoa mal resolvida nos relacionamentos, nas emoções. Mas o Senhor disse, olha, a água que eu te der, se você beber, você jamais terá sede. E eu digo isso não é... o que o Senhor falou era para ela crescer, que ela estava aqui diante dela, estava o Messias. O Salvador, aquela pessoa a quem ela esperava. E que os samaritanos também esperavam. Amém? Aleluia. Você fica empolgada com a palavra, você fica empolgada com o Espírito Santo. Sabe, o Senhor está aqui no nosso meio, falando comigo, com você. Porque Ele quer que você caminhe de forma mais leve. Ele quer abrir as portas para que você passe por elas. Eu não sei o que é que você está precisando. Se é cura, se é a cura das suas emoções, se é uma solução a respeito dos relacionamentos, de um casamento. Irmã, eu queria tanto que meu esposo estivesse aqui. Mas eu quero te dizer uma coisa, você está aqui. Amém. Você está aqui. E a mulher sábia edifica a casa. Uma vez o Senhor disse para mim, ao cheiro das águas, reverdecerá. Porque às vezes você olha para a pessoa do teu lado e assim, está tão seco, parece um galho seco jogado no chão. E aí o Senhor disse, ao cheiro das águas vai reverdecer. E muitas vezes quem carrega o cheiro das águas é você.
Você é a pessoa que carrega os rios de águas vivas. Aleluia. E se você for sábia, se você for aquela mulher que considera a palavra do Senhor, Ele vai molhar os lugares áridos. Porque Ele chamou você para molhar a terra que estava seca. Para restaurar a alegria. Agora, para você restaurar, você precisa ser. Você precisa ser aquela mulher resiliente, aquela mulher corajosa, aquela mulher que não tem medo. Ou então, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Eu costumo dizer que diante do sucesso tem o corajoso e o medroso. Sabia que a mesma ponte está diante dos dois, do corajoso e do medroso? É a mesma ponte que está ali disponível para você passar. Aí o que é que o corajoso faz? Eu estou com medo, mas vai com medo mesmo. E confiando no Senhor. Confiando no Senhor. E na sua palavra. Declarando a palavra. Porque a palavra é escudo e broquel. A palavra é uma espada de dois gumes. A palavra, ela é fogo. E ela vai adiante de você, quebrando os portões de ferro, quebrando as cadeias. E aí você atravessa a ponte com medo. Aí você vai chegar lá no outro lado. Agora o que é que o medroso faz? Fica lá, ó, parado, com medo. Não vou não, não vou não. A Bíblia diz que o Senhor não gosta nem de murmurador e nem daquele que duvida. Porque se você tiver medo, você não vai saber se vai dar certo ou não. Tenta, faz alguma coisa, se move, se mexe. Se move na palavra. Amém? Deus não quer que você se mova nas emoções, mas na palavra dele. Gente, a palavra, ela não vai deixar você frustrado. Ela não vai deixar você desamparado. Creia, marcadas pela fé. Quem tá com o coração ardendo com relação a essa palavra, para que você seja marcada pela fé, para que você tenha um testemunho de vida, você seja uma carta viva para alguém. Você poder dizer, Deus fez grandes coisas na minha vida e pode fazer na sua também. Eu tenho certeza que se eu for dar um microfone para alguém, para algumas mulheres, se não para todas, você tem um testemunho, algo que Deus fez na sua vida. Porque Ele não faz acepção. Ele não faz acepção de pessoas. Seja forte e corajosa. Não desista. Aleluia. Enquanto as pessoas estão perdidas, você está guardada. Porque confia no Senhor. Amém? Enquanto as pessoas estão perdidas, nós quebramos o vaso de alabastro nos pés dele. Porque sabemos que ele tem a palavra certa. A direção certa. Você não será envergonhada, mas envergonhados serão os teus inimigos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingida. Aleluia. Creia, amados, nessa palavra. Se encoraje com ela. Aleluia. Aleluia. Te dou graças, Senhor. Eu te dou graças, Pai, por cada mulher que aqui está. Eu sei que você vai fazer infinitamente mais na vida delas. Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, entra no lado de cada uma delas, Pai. Entra com milagre, com providência. Pai, em nome de Jesus, eu quero toda a palavra, Senhor, de maldição lançada sobre a vida e sobre a casa das minhas irmãs, Pai. O lado de cada uma que aqui representa, Pai. Eu declaro no nome de Jesus a tua provisão chegando. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, o teu espírito de vida indo aonde nenhum homem pode ir, Pai.
Oh, Pai, eu oro por libertação. Eu oro por salvação, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, eu peço para você abrir a Bíblia lá, amém? 2 Coríntios, no capítulo 4, do 8 ao 18. Vamos dizer que esse versículo que a gente vai, e capítulo que a gente vai ler, é o bálsamo do Senhor sobre tua vida, com relação às situações, às circunstâncias, aos problemas. Amém? Porque a fé, ela não nega os fatos, entende? Ela não nega que a situação se levantou. Ela não nega que o mar está agitado. Ela não nega que existe uma doença. Ela não nega, entende? Mas ela chama aquele que é poderoso para operar milagres. E a Bíblia diz que ele ungiu a minha e as tuas mãos. Que você pode ser um canal, não só para você mesmo, mas para as pessoas que estão do teu lado. Porque ele veio libertar os cativos. A Bíblia diz que toda a autoridade foi dada a Jesus no céu, na terra e no inferno. E essa autoridade ele deu à igreja. E você é a igreja do Senhor. Essa autoridade está sobre você. Muitas coisas estão acontecendo porque você não exerceu sua autoridade em Deus. Sabia? Quando eu vejo que algo não está sendo resolvido, eu nunca procuro perguntar, assim, às vezes eu sei que, por exemplo, o problema nunca está no Senhor. É em algo que eu deixei de fazer, ou é algo que eu não estou vendo. Então eu peço ao Senhor, Pai, abre os meus olhos, para eu ver onde eu preciso ir. O que é que eu preciso fazer? Porque eu vou dizer uma coisa para você, Deus é teu Pai, e Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Mas Ele também é Senhor. Ele é o seu Senhor. E quando Ele pedir para você fazer algo, obedeça. Porque Ele sabe o que é que te espera lá na frente. E às vezes a gente bate o pé e eu não quero fazer, ou então você resiste à palavra de alguma forma, mas o Senhor sabe o que te espera lá na frente. E Ele quer confundir os teus inimigos. Quando você ouve a palavra e você pratica a palavra, você se transforma em uma gigante de dentro para fora. Davi derrubou o gigante, amados, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que era Jesus? É porque Davi não sabia que o nome do Senhor dos Exércitos era Jesus. Então ele foi chamado Senhor dos Exércitos. Senhor dos Senhores. Esse é o teu Cristo, é o teu Jesus. Mas hoje nós entendemos, no Novo Testamento, que toda autoridade foi dada a um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Então, quando você orar e entrar na presença, entre na presença no nome de Jesus. Quando você impor as mãos sobre os enfermos, imponha a mão sobre os enfermos, em nome de Jesus. A doença não pode resistir ao nome de Jesus. Vai no médico. Faz a tua parte. O médico vai fazer a parte dele, mas Deus vai fazer o impossível. Não tem como você não ser curada. Essa palavra que tem espírito de vida vai entrar na tua mente se você se alimentar dela. Se alimente, coma. Jesus disse lá em João: aquele que por mim se alimenta, por mim viverá. Do que você está se alimentando?
Porque se você estiver alimentando a sua mente, pronto, agora mesmo você vai sair daqui revigorada. Porque você está escutando a palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então pensa que talvez você pense assim, será que ela vai frutificar quando eu sair daqui? Eu vou te dizer uma coisa. A palavra é como uma semente lançada na terra, é jogada na terra e chove sobre ela. E você vai dormir, mas você não sabe como é que ela cresce. Assim é a palavra dentro de você. Ela está crescendo, então se alimenta de Jesus. Amém? Lá em 2 Coríntios do 4, no capítulo 4, a partir do 8, diz: em tudo, eu estou falando com mulheres, então vou me dirigir no feminino, tá certo? Em tudo somos atribuladas, mas não angustiadas, perplexas, mas não desanimadas, perseguidas, mas não desamparadas, abatidas, mas não destruídas, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós que vivemos e estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amém? Você é perseguida, mas não destruída. Entenda isso. Muitas vezes aquilo que você carrega, ou então aquilo que você está buscando, é por isso que você está sendo. Porque às vezes, amados, quando você vê muita calmaria, é porque você não está agitando o reino espiritual. Mas seja aquela mulher forte e corajosa, mulher de guerra, que nem Débora. Débora era profetisa e juíza de Israel. E Deus contou com ela e entregou Cícera, o inimigo, nas mãos de uma mulher. O que Deus pode fazer através de uma mulher? Entregou uma cidade, amados. O inimigo tinha 900 carros naquela época. E Deus disse: eu vou entregar os teus inimigos na mão de uma mulher. Deus tem uma estratégia para você. Deus tem uma estratégia para você vencer. Pai, me dá a estratégia. Qual é a estratégia? Qual é a estratégia que você tem para mim, Senhor? Fala com o Senhor no teu quarto secreto. Amém? Aleluia! Eu espero que você tenha sido edificada com essa palavra. Que o Senhor tenha te inspirado e tenha te fortalecido essa noite. Foi um prazer tremendo estar aqui com você, conhecer o teu rostinho. Amém? E que você seja grandemente abençoada com essa palavra. Avança com ela. Amém? Obrigada, viu? Amém. E ela está aqui para lhe honrar. Mas o Espírito Santo está. Amém. Louvado seja Deus. Está aqui a lembrança. Que linda. Amém, querida. Glória a Deus. Muito linda, gente. Ela não pode. Muito obrigada. Amém. Mas pela obediência, amada, ela não está aqui para honrar a obediência que você é uma mulher obediente. Se disponibilizou para estar aqui nessa noite, nos abençoando com a palavra. Aleluia. Servindo ao Senhor, né? Porque você serve com disponibilidade, com disposição mesmo, para nos abençoar. Amém? Então vamos orar por ela, amados. Amém. Pai querido, Deus amado, ô Paizinho querido, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, pela vida de Magali, Pai. Obrigada, Senhor, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações, Senhor. Obrigada pela disponibilidade desse coração, Pai, para Te servir, Pai, com alegria, Pai. Ô Paizinho querido, nós declaramos na vida de Magali, Senhor, multiplicação das Tuas bênçãos, Senhor, na vida dela, Pai. Pai, nós declaramos unção, graça, sabedoria, Pai, crescimento extraordinário, Senhor, na vida dela, Pai, para ir crescendo e avançando no Senhor, Pai, para cumprir os planos e os propósitos que o Senhor tem para a vida dela, Pai.
Obrigada, Senhor, pelo coração disponível, Pai, pela obediência do coração dela, Pai, para te servir, Pai. Nós te louvamos pela vida dela, Senhor, e também pela vida da família dela, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a família dela, Pai. Declaramos as tuas bênçãos correndo e alcançando a família dela, Pai. Com paz, com alegria, com saúde, Pai. Muito obrigada para que a alegria dela seja completa, Senhor. O Senhor vai fazer grandes coisas, Senhor, na família dela, Pai. Milagres extraordinários, Senhor. Bênçãos sem medida, Senhor. Pai, favor de Deus aqui na terra, Senhor. Pai, obrigada, Senhor, por ela avançando, Pai, e crescendo para cumprir, Senhor, todos os planos e projetos que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela vida da tua filha. No nome poderoso de Jesus, a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Pastor Edson. Vamos receber a bênção sacerdotal. Glória a Deus. Boa noite, graças a Deus, amém? Você está feliz? Amém? Então, é isso que Deus preparou para você, né? Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então, vão declarando, vão crendo aí que nós vamos fazer mais eventos assim para as mulheres, mais conferências, para os homens também. Amém? Tocar essas vidas das pessoas com a palavra de Deus, né? Nós declaramos que Maranguape é do Senhor Jesus, mas você tem que declarar isso também. Você tem que declarar sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre o bairro, amém? Para que o amor de Deus, a palavra de Cristo, ela mude, ela transforme, porque ela tem o poder de restauração e de transformação. Mas você tem que falar, você tem que declarar com convicção sobre o seu bairro, sobre sua casa, sobre sua vida. Amém? Eu quero dizer que você é o melhor de Deus. Amém? E que Deus tem maravilha sobre sua vida. Que essa palavra que você recebeu, que você escutou hoje, ela vai frutificar em sua vida. Amém? Você vai praticar e vai ver a mudança, o que é a palavra de Deus, o que Deus pode fazer em sua vida. Amém? Magalhães, muito obrigado. É um prazer, é uma honra receber você aqui. Amém? Estamos muito felizes por você estar aqui, por essas pessoas virem receber da palavra de Deus, né? Mas a gente honra as pessoas, né? E honrando a Deus também. Mas parabenizar pelo seu crescimento, amém? Que Deus acrescente cada vez mais sabedoria em sua vida, amém? É um prazer te receber aqui. Um grande abraço na pessoa de Leninha. Leninha, minha esposa, ela não veio, para quem não sabe, ela fez uma cirurgia, quebrou a clavícula e está em recuperação em casa. Amém? Mas ela mandou um grande abraço, está assistindo e está muito feliz com tudo que está acontecendo aqui. Amém? Vocês também ficaram felizes? Amém? Então, diga para quem está do seu lado, diga: você é especial para o Senhor. Amém? Então, especial é que Deus escolheu uma mulher, né, presenteou ela no ventre dela, né, com o filho para vir ao mundo, para mudar, para restaurar. Né? Então, né, se sinta o melhor de Deus, prestigiada, valorizada, né, porque Deus te ama, Jesus te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Você pode ficar de pé, amém? Aleluia. Não vai embora assim que a gente terminar de orar. A gente vamos tirar uma foto aí para depois passar para vocês aí, a gente publicar, né, mostrar tudo que aconteceu aqui. Amém? Vamos orar. Pai, damos graças em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este dia, por essa noite maravilhosa, pela palavra que recebemos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado porque eles vão sair daqui, elas vão sair daqui restauradas, transformadas, praticando essa palavra, vivendo Cristo em sua vida, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome por mudança e restauração na vida de cada um que está aqui, nesse bairro, por crescimento da palavra de Deus, tocando e restaurando esses lares, essas vidas, esses jovens casamentos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de Magali, pela vida de cada um que trabalharam, que puderem fazer e servir aqui na casa do Senhor. Pai, damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado.
pela oportunidade de estar aqui te adorando e te servindo, Senhor. Em nome de Jesus, e quem crê, dê um glória a Deus. Glória a Deus! Amém? Que você seja abençoado com a prática da palavra. Um grande abraço. Se sinta especial nesse lugar. Nós te amamos e volte sempre. Convida outras pessoas, amém? Para que elas recebam dessa palavra o melhor de Deus em sua vida. Amém?